Abrindo a semana com decisão amanhã pela Copa Sul-Americana e tem Bragantino no próximo sábado. Caímos na tabela de classificação. Sinal de alerta ligado. Então vamos embora, deixa seu like, comenta e compartilha esse nosso conteúdo. Se você quer que o nosso canal cresça cada vez mais, se inscreva, dá sempre aquela moral, porque o canal é feito para você com muito carinho. Bom, com os resultados da rodada, o Vasco, quando estava vencendo o Fluminense, tinha pulado para a 8ª posição. Agora está ali embaixo, bem pertinho da zona de rebaixamento, a 1 ponto, inclusive, né? E aí, meus amigos, como fazer? Sinal de alerta ligado. Só que antes de pensar no Bragantino, que joga hoje para fechar a 10ª rodada, né? Aliás, fechar não, porque tem um jogo adiado, né? Que ficou para junho. Botafogo e Ceará, se eu não estou equivocado. Cara, a gente tem Sul-Americana amanhã. E aí, fazer o que na Sul-Americana? Essa é uma pergunta que eu faço para você, torcedor. Ontem no vídeo, se você não assistiu, vou deixá-lo depois aqui na íntegra, vai aparecer aqui em cima. No final do vídeo, você pode clicar e assistir também. Eu proponho outras discussões, dentre elas essa. E aí, vale a pena abrir mão de uma competição? É uma competição internacional que no ano passado o Cruzeiro do Fernando Diniz foi finalista, perdeu para o Racing, mas vale a pena abrir mão de uma competição internacional? A premiação não é gigante, mas tem premiação financeira também. Mas tem prestígio internacional em jogo. E em caso de título, tem a vaga na Libertadores do ano que vem. Mas, Azevedo, o Vasco tem que se preocupar com o Campeonato Brasileiro. Concordo. Concordo plenamente. Só que são 3 jogos até a próxima parada. Amanhã, Melgar, em que a gente precisa vencer por 1 gol só. 1-0, vitóriazinha simples. 1-0, gol do Verratti. Pronto. Fechado? A gente avança para a repescagem da Sul-Americana. O que é a repescagem da Sul-Americana? Se você ainda não está muito ligado, eu vou explicar para você. É quando você, segundo colocado de um grupo, recebe como desafio o 3º colocado da fase de grupos da Libertadores, que nessa semana agora também chega ao seu final. Aliás, e a propósito, estou aqui com a camisa da KTO porque você vai passar na KTO e vai mandar o seu palpite. Sul-Americana, Libertadores, bola rolando, jogos internacionais, e você manda em kto.bet.br. Lembrando que é apenas um jogo, ganhar ou perder faz parte dele. Não vai comprometer o seu orçamento, não vai ser aquele zagueiro mané que mete o gol contra, né? Então, divirta-se em kto.bet.br. Vou fixar nos comentários o meu link para você dar aquela moral. É para maiores de 18 anos. Fechado? Tamo junto. KTO. Onde a diversão acontece, papai. Mas na Sul-Americana, uma vitória simples garante o Vasco lá na repescagem. E a gente vai, em julho, enfrentar um adversário que vem da Libertadores. Ponto. Tem ainda 2 jogos no Campeonato Brasileiro, porque a gente já avançou na Copa do Brasil. E avançar é importante. Só que está preocupante a situação do Campeonato Brasileiro. Bragantino é parte alta da tabela. São Paulo é metade inicial da tabela. Obrigado pela sua candidatura, mas você não é rápido o suficiente pra gente. Não sou rápido o suficiente. E aí, meus amigos? O que nós vamos fazer, né? Se a gente parar para pensar. Olha, tô até olhando aqui a tabela. Nesse momento, São Paulo está ali na parte de baixo da tabela, até por conta dos empates no início da competição, mas basta olhar o elenco do São Paulo e as possibilidades. Nós temos que sair o quanto antes, como diz o Luxemburgo, da zona da confusão. A zona da confusão, ali. Temos que distanciar. O Grêmio ontem, com a vitória em cima do Bahia, ele subiu 5 posições, saiu da zona de rebaixamento e pulou para a 12ª posição. Então, assim, se a gente olhar a tabela, o Vasco está 1 ponto acima do Vitória, que tem 9.
E está a 2 pontos do Santos, que venceu o Vitória ontem. O Santos venceu. E o Vasco? O Vasco tem uma campanha em 10 jogos, 30 pontos disputados, apenas 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Aliás, depois do Sport... Não, até que o Sport não perdeu tanto. Não ganhou também, né? Mas Ah, não, perdão. O Sport tem 7 derrotas. Depois do Sport, Vasco e Santos. 6 derrotas. É muito. Ah, Fábio, mas é melhor vencer uma e perder outra a empatar 2. Ok. Só que o Vasco não faz esse aproveitamento aí, não. De a cada 6 pontos ganhar 3. O aproveitamento do Vasco é de 33%. Esse aproveitamento que eu brinquei agora, de 50%, é do Bahia. 15 pontos em 30 disputados. Tá lá. Pronto. Bonitinho. 7º lugar. Piscando farol para entrar no G6. E aí? E o Vasco? Óbvio que é cedo para nós cobrarmos um trabalho do Diniz. Tem nem cabimento cobrar o Diniz agora. Mas ele precisa dar resposta o quanto antes. Não dá para esperar a próxima janela, não dá para esperar dinheiro pingar. Ele vai ter que encontrar soluções para agora, para amanhã pegar o Melgar, para sábado receber o Bragantino nos embalos de sábado à noite em São Januário às 9, e no dia 12, no dia dos namorados, dar um presente pro torcedor. Difícil jogar com o São Paulo no Morumbi. Só que, ultimamente, não tem sido assim. O Mirassol, inclusive, sábado foi lá e bateu 2-0. Mas o Vasco precisa performar. O Vasco não está performando. Coutinho volta amanhã, normalmente, e sábado contra o Bragantino. Já o Hugo Moura está fora, né? Levou 3º cartão amarelo, e o Luiz Gustavo também. Desses 2 desfalques, o canhoto Luiz Gustavo, para mim, é um desfalque e tanto. O moleque está indo muito bem, seguro, com personalidade, boa recuperação de jogadas. Estou gostando muito do Luiz Gustavo nesse início no profissional, com uma sequência e com confiança. Esse é moleque para a gente ter um zagueiro aí por muitos anos. Óbvio, se o mercado não vier comprá-lo, né? Mas é zagueiro talentoso. É isso, galera. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Deixou o seu like, comenta e compartilha. Já quero ler aqui nos comentários, se você veio comigo até o final, a palavra de hoje. Vou sempre deixar uma palavra no final para saber que você veio comigo até o fim do vídeo. Fechado? Vasco. É a palavra simples assim. Hoje é Vasco. Escreve aqui nos comentários, que aí eu tenho certeza que você veio comigo até o fim do vídeo, que é super importante para nós. Muito obrigado. 12:00. Vou ter que suportar o Rei, né? O time dele ganhou. E aí, eu faço o quê? Nosso time não tá ajudando. Mas vamos embora. Vamos cumprir o nosso trabalho, né? É trabalho, meu filho. Um grande abraço. 12:00. Espero vocês. E hoje tem convocação do Ancelotti, hein? Se não ganhar do Melgar, cai na primeira fase da Copa Sul-Americana. A meu ver, uma vergonha no grupo que o Vasco tá, ele não se classificar. Aliás, em se classificando, ele não avança direto para a fase 8ª de final. Ele só tem condições de passar em segundo do grupo. E aí o Vasco irá para um play-off enfrentando uma equipe 3ª colocada em um dos grupos da Libertadores da América. Mas primeiro temos que ganhar amanhã. O empate elimina o Vasco e o técnico Fernando Diniz terá a volta do Felipe Coutinho. Sobre o processo eleitoral no Vasco, né? São muitas as correntes políticas, você sabe bem como funciona a política dentro do Vasco da Gama. E na semana passada, nós, do canal A Hora do Vasco, conversamos com o Alain Belaciano, que é o presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, e perguntado sobre as obras de São Januário, quando é que elas vão começar, qual a expectativa da atual diretoria, ele acabou falando sobre reeleição do Pedrinho. A expectativa é altíssima, né? Todos nós muito ansiosos com esse sonho para que ele se torne realidade o quanto antes. Mas, infelizmente, assim, por ser dinheiro público,
por ser uma coisa que é tratada com uma série de exigências legais, né, e muito fiscalizado, é um processo burocrático um pouco moroso, né? Então, assim, já vem aí etapas, passando aí, subindo vários degraus, mas não é um processo rápido. Então, também não é uma obra simples, estamos falando de uma obra de mais de 500 milhões de reais, então é um processo demorado, mas a gente tem trabalhado, né, a diretoria, o presidente Pedrinho, tem trabalhado diariamente com todos os VPs do clube para ultrapassar essas etapas. A gente tem que ter um pouco de cuidado, de controle aqui, Edu, com essa nossa ansiedade, porque é um projeto muito grande, é um projeto muito sério, é um projeto que, né, gera aí muitas expectativas. O nosso vice-presidente Renato Brito tem falado uma frase que eu adoto dele, gosto muito. A reforma de São Januário é um projeto de Estado, não é um projeto de governo. Então a gente tem convicção de que estejamos aqui à frente do Vasco na época da inauguração ou não, é um projeto para ficar para sempre para o Vasco. Então a gente está com muita ansiedade, mas ao mesmo tempo controlando essa ansiedade, porque sabemos o tamanho da responsabilidade, do compromisso, da importância de que isso deve ser feito com muito carinho. Então, estamos tentando controlar a ansiedade aqui também de sócio, de torcedor, mas nessa hora o gestor tem que falar, né, mais alto. Mas se Deus quiser, até o final do mandato, eu acredito que essa obra já vai estar avançada, o projeto vai estar avançado. Acredito que no segundo mandato do Pedrinho, se Deus quiser, a gente vai ter um estádio para mais de 50 mil pessoas, vamos mudar essa experiência do torcedor e o gigante vai ficar maior ainda. Opa, você deu uma informação aí. Então, o Pedrinho pensa em numa reeleição. Porque você falou, espero que no segundo mandato ele pensa numa reeleição. Eu tenho aqui uma informação minha, né? Uma opinião minha. Eu não vejo o Pedrinho fora do Vasco e não vejo o Vasco sem o Pedrinho. Então, para mim, Pedrinho como segundo mandato, na verdade, nada mais é do que uma continuidade de tudo que está sendo feito. Por mim, ficava mais 10 mandatos, mas não pode, né? Então, Quero o seu comentário aqui. Você é favorável à reeleição do Pedrinho ou ainda está muito cedo para falar sobre este tema? Deixa aqui o seu comentário. Sobre Marinacks, é bom a gente colocar sempre. Foi o Marinacks quem falou no nome do Vasco da Gama em uma entrevista a uma TV inglesa. E também o Marinacks, através de representantes, pegou os documentos no Vasco para saber a real situação do clube para um possível investimento, para uma possível compra. E até o momento, o Marinacks jamais falou em desistência. Talvez ele esteja esperando a recuperação judicial, o julgamento da liminar e também a arbitragem na Fundação Getúlio Vargas. Fato é que o Marinacks jamais desistiu, ao menos oficialmente, de comprar a Vasco SAF. E os planos do Marinacks para a próxima temporada mudaram completamente, a nível de investimento, inclusive, e de foco. O que é que aconteceu? O Nottingham Forest passou a Premier League praticamente inteira entre os 5 primeiros colocados. O Nottingham Forest sempre brigou ali. Em um determinado momento da Premier League, chegou até a disputar a liderança da competição. A Premier League terminou ontem. E o que é que aconteceu com o Nottingham Forest? Não conseguiu a classificação para a Champions League. Então muda completamente a vida financeira do Nottingham Forest, muda completamente o foco do Marinacks, porque ele esperava que o clube dele chegasse à Champions League, onde ele ia ter uma receita muito maior e um investimento também. Foi uma grande decepção para o Marinacks, porque o time dele estava o tempo todo na Premier League com uma vaga a ser conseguida para a Champions League. Ele, inclusive, foi obrigado a abrir mão da gestão do Nottingham Forest na próxima temporada, porque o outro clube dele, o Olympiacos, se classificou para a Champions League. E na regra da UEFA,
dois clubes com o mesmo dono não podem disputar a mesma competição. Então ele abriu a mão da gestão do Nottingham Forest, imaginando que o clube inglês chegaria à Champions League, algo que não aconteceu. Com essa mudança de foco, com esse investimento diferente que ele terá que fazer, quem sabe não entra na planilha do Marinakis o Vasco da Gama. O foco dele será outro para a próxima temporada. Conforme prometido, o vídeo de hoje termina com o quadro Prorrogação. Então, mano. Salve, torcedor vascaíno, seja bem-vindo ao canal do Vasco, seja bem-vindo aí ao Notícias do Vasco. Todo dia tem conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, assim você não perde nenhuma notícia do Vasco. O Vasco que na atual temporada não venceu ainda nenhum clássico, né? O Fernando Diniz acabou de chegar, porém, sabe como que é as coisas. O Vasco não tem um elenco muito bom. O Fernando Diniz vai ter que comer aí o pão amassado mesmo com esse time e tentar chegar até a janela de transferências, porque o Vasco vai ter que fazer algumas contratações, senão o bicho vai pegar, a coisa fica preta. Acho também que alguns jogadores tendem a sair, porque só estão atrapalhando o Vasco e ganhando milhões, né, nas costas do gigante da colina. Deixa sua opinião, deixa seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!